Ferreiro. A Emília Ferreiro, você vai estudar ela principalmente se você estiver fazendo aí uma prova, tá? Uma prova para anos iniciais ou prova para professor de educação especial. A Emília Ferreiro, esta sim era professora. Ela é argentina, tá? E ali na Argentina ela começou a perceber o seguinte. Ela era professora, mas era professora de faculdade. Também não entrou na sala do 6º ano, mas ela pegou muito material que os alunos levavam para ela. Então, ela vai perceber o seguinte: existe uma fase, as fases da escrita. Essas fases da escrita é natural a todos os seres humanos, tá bom? Então, as professoras de educação infantil conhecem muito bem essas fases. A primeira fase, gente, é quando o aluno está fazendo isso daqui, ó. Tá? Ele pega o papelzinho, ele começa a rabiscar, ele está querendo colocar aquilo que está dentro para fora, mas não há uma organização do pensamento, tá bom? Esse tipo de garatuja aqui é a garatuja que ele faz espontaneamente para começar a cuidar ali da sua coordenação motora fina. Aí o menino começa a pensar, peraí, e ele vai começar sempre com o sol, tá? Ele sempre vai representar o sol. Isso, na história da humanidade, aconteceu muito também. A gente tem toda a história da humanidade dentro de nós. Essa garatuja aqui, ela começa a ser uma garatuja que ele começa a identificar alguns padrões. Aí vem o menino desenhando. Tá? Ele vai desenhar o bonequinho. Essa garatuja aqui já é uma garatuja formal. Ele já sabe da existência da cabeça, ele já sabe do corpo e dos membros aqui também. Aqui, quando ele começa a desenhar esse tipo de bonequinho na garatuja, aí sim a gente já pode começar a pensar e ensinar para essa criança algumas formas, tá? Então, lembra que tudo começa do redondo. Aí a gente vai lá para a pedagogia de como ensinar. Mas essa aula não é sobre isso. Eu tenho que lembrar, nós estamos no concurso público, tá? Mas se você quer aprender a ensinar uma criança a alfabetizar em 6 meses, comenta aqui. Eu quero aprender essa metodologia naturalista e a gente vai falar como é que ensina uma criança a ler e a escrever, a alfabetizar ela em 6 meses, tá bom? Então, na garatuja, ela já começa a ser intencional, tá? Então, existe aí uma intencionalidade de mostrar alguma coisa. Aí vem a pré-silábica, por exemplo, a palavra macaco. Macaco, ele sabe que ele tem que escrever só letras. Não dá mais para desenhar um macaco. Então, ele vai encher aqui, ó, de letras. Agora, a pré-silábica, gente, ela começa, então, o menino a descobrir o alfabeto, as letras e como tudo isso acontece. Depois, ele vai começar a ouvir a palavra, por isso que é valor sonoro, ok? Valor sonoro é macaco, 1, 2, 3. Ele vai colocar 3 letrinhas. Ela não tem valor porque ele não faz nenhuma correspondência de letras. Ele só sabe que tem que ter 3 alguma coisa. Agora, quando ela começa com o valor macaco, ele já sabe das vogais, tá? E ele vai começar a relacionar. Então, aqui, ó, ele colocou 2 letras As e um O, poderia ter um M, um A, um O, tá bom? Agora, a silábica alfabética, olha aqui o K. K, olha aqui o K. As crianças fazem isso, eu acho muito legalzinho. Então, colocou um K aqui para representar. E depois o CO, tá? Aqui, na alfabética, ele colocou o K de novo. Tá? E no ortográfico já acertou a palavrinha completa, tá? Então, uma questão aqui da Emília Ferreira. Lembra, tá, que a gente falou? Lembra epistemologia genética? Piaget. Aí eu tenho zona proximal de desenvolvimento, Vygotsky. Agora, psicogênese da língua escrita, Emília Ferreira, tá? Então, questão 4 aqui. Nessa questão 4, o formato é igual ao formato da aula 1, que você vai brincar de verdadeiro ou falso. Primeiro, vamos ler aqui a historinha que vai contar. Depois a gente vem para o comando da questão. A psicogênese da língua escrita, pesquisada por Emília Ferreira, demonstrou que a criança constrói hipóteses originais sobre o sistema de escrita antes de dominar as convenções ortográficas. É a historinha que eu contei ali para vocês de como que desenha, tá? A escrita, ela tem que passar antes por uma fase de desenho. Analise, aqui o comando da questão, analise as afirmativas sobre nível de escrita, descrito pela autora. Nível silábico. Qual que é o nível silábico? Ela entende sílaba, tá bom? Ela já entende que existe sílaba. A criança estabelece uma relação entre a escrita e a pauta sonora, tá? Isso aqui eu acho que seria pausa sonora da fala, utilizando frequentemente uma letra para representar. Macaco, macaco.
Então, a número 1 aqui, ela é verdadeira. O nível pré-silábico, a criança compreende que a escrita representa os sons da fala, mas ainda não entende a separação, tá? Entre palavras. Então, macaco, tá? Aí pronto. Essa daqui também, verdadeira. Nível alfabético. A criança compreende o sistema de escrita, fazendo correspondência entre fonema e som. Macaco. Então, essa é verdadeira também. Então, se as três são verdadeiras, resposta aqui, letra D, tá? E agora a gente tem a Maria Montessori, que foi para a Índia conversar com Mahatma Gandhi, porque ela era médica. Gente, ó, essa mulher foi top 10, tá? Top 10. Ela queria ser médica, estudou medicina, só havia classes para homens. Ela ficava do cantinho, estudando, dedicou, foi um exemplo de mulher para todos. No entanto, lá na Itália, tá? Ela não podia exercer a medicina a não ser somente com crianças muito pequenas. E aí ela não podia tocar em homens, não podia tocar em mulher. Olha a convenção da época. A Maria Montessori começou então com a pediatria. Começou a ver a criança, como que a criança aprendia. E só levava nela as mães que tinham crianças com alguma necessidade diferenciada. Nasceu com um probleminha, levava na Maria Montessori. Isso fez com que ela ainda ficasse melhor, até ela ser exilada, porque os pensamentos dela para a época eram revolucionários. Mandaram ela para a Índia, lá na Índia ela conheceu Mahatma Gandhi e aprofundou ainda mais dentro do universo humano. Então, olha só, ela acreditava que todo mundo tem potencial para aprender, tá? Esse potencial é um potencial inato, ele pertence ao ser humano. Se ele pertence ao ser humano, ele precisa ser despertado. E a autoeducação, talvez isso reflita um pouco sobre a vida dela, é aquilo que mais importa. Então, a interferência mínima do professor, mas é dar aqui um problema, tá? Para o aluno resolver. Então, ela é também interacionista. Ok? Se ela entende que a educação ela é um processo formal, tá? Essa educação ela é desenvolvida tanto no físico quanto no mental. Se é desenvolvida quanto no físico e no mental, a criança precisa passar por situações. Nessas situações são situações de interação, de manuseio do objeto, que é um objeto concreto, tá bom? Esse objeto concreto, ele tem nível, tá? Do mais fácil para o mais difícil. Por quê? É o estímulo. A criança, ela precisa ser desafiada. Então, por isso, o material didático, ele é importante. Esse material didático é igual a BNCC nos ensina do aspiralado, do mais simples para o mais complexo, tá bom? Esse é o espaço e a escola, gente, no espaço escolar, ela deve proporcionar tudo isso. A frase dela é: a tarefa do professor é preparar motivação, tá? Motivo para ação. Que ação? Complexidade. Essa complexidade vem do desafio, tá? Para as atividades culturais num ambiente proveniente, organizado, depois abster-se de interferir, ok? Então, vamos lembrar aqui o material montessoriano, e ela está voltada para o pensamento matemático, ela está para o concreto, e ela está para o desafio, ok? É isso que a senhorinha Maria Montessori, ela nos ensina, uma pedagogia muito boa. Então, tá aqui a sua tarefa, tá? Aqui, ó, a sua tarefa, você vai ler e vai resumir. E a questão adaptada aqui da Consuplan, porque era uma educação... Gente, era gigantesca essa questão, tá bem? Então, mesma coisa, tá? Quando se fala de autores, eles gostam de colocar o textinho aqui, tá? E depois vem o comando da questão, tá? Aqui, ó, aqui já vem o comando da questão. Ao planejar sua sala de aula para educação infantil, uma educadora organiza um espaço com estantes baixas, onde os materiais didáticos estão dispostos em bandeja de forma ordenada e acessível. A criança tem liberdade para escolher qual material deseja trabalhar pelo tempo em que for necessário para guardá-lo no lugar ao final. A educadora observa, orienta e intervém, tá? Apenas quando é solicitada. Essa organização reflete diretamente os seguintes princípios. Qual é o princípio? Olha aqui, tá? Tá bem aqui, ó. Motivo para a ação.
Diálogo, diálogo e uma construção de consciência crítica? Não, ela não é o Paulo Freire. Tá? Isso aqui é Paulo Freire. Zona docente e zona de desenvolvimento. Ó, esse daqui eu sei quem é. Esse daqui eu sei que é o Vygotsky, tá? Educação pela experiência e gestão democrática? Não, esse aqui é o Libânio. Tá bom? E então só pode ser letra D, tá? Ambiente preparado para a autoeducação. O John Dewey, ele vai cair em concurso. E aí eu quero que você, tá, preste atenção se ele faz parte, para nossa aula não ficar muito grande. Isso daqui vai ser a sua leitura. E na sexta-feira, na aula ao vivo, a gente conversa sobre ele. Aqui na questão 6, tá bom? Essa questão 6 sobre o John Dewey. A educação é uma preparação para a vida. A educação é a própria vida. Essa célebre frase de John Dewey, ele é norte-americano, tá bom, gente? Sintetiza sua visão de que a escola é um espaço de experiência real e significativa. Pensar no John Dewey é falar de Capitão América. Para o pensador, a aprendizagem mais eficaz acontece quando o professor transmite conhecimento acumulado pela ciência. Não, o John Dewey é interacionista. Isso daqui a gente está falando do currículo tradicional. Tá vendo? Por isso que é importante assistir às aulas. Nossa, faz uma letra bonita. A minha letra é bonita, viu, gente? É que aqui fica difícil escrever. Os alunos são engajados em projetos e resolução de problemas práticos. Ah, ele é interacionista. Peraí, se ele é interacionista, tem a relação de projeto, situação, problema, tá? Interesse da vida da comunidade, estrelinha para essa daqui. A criança é oposta aos materiais sensoriais criticamente elaborados, que permite o desenvolvimento. Então, é exposta a materiais cientificamente elaborados que permitem o desenvolvimento de suas habilidades, tá bom? Então, olha só, a própria mente da gente já fala que isso daqui tá estranho. A avaliação se concentra em medir. Não, medir é tradicionalista também, tá? Tradicional. Então, a resposta aqui é a letra B. E aqui, para um resumo, para você colar na sua geladeira. E amanhã eu te vejo na aula 3. Amanhã não é dia 28, hoje é 29, amanhã 30/7. Corrija aí na sua apostila. Amanhã, educação inclusiva, super importante também, tá bom? E na quinta-feira eu libero o simulado para vocês. Vai deixando os comentários aqui, porque eu espero muito estar ajudando vocês, tá joia? Então, deixa os seus comentários que eu quero ler todos e responder. Até mais. Tchau, tchau.